Estamos de volta ao terceiro bloco do Antenato na Geral, para todo o Brasil. Estamos falando sobre o preço do Evangelho. Eu quero, nesse terceiro bloco, enfim, foi muito bom os últimos blocos que a gente vem falando. Eu quero levantar uma bola, estou entre pastores aqui, somos todos pastores. E eu acho interessante, eu vejo um pouco na Bíblia, e até em relatos bíblicos, em relatos também não bíblicos, de pessoas que foram chamadas por Deus. E quando foram chamadas para a liderança do seu povo, seja isso um líder que a gente às vezes vê como Moisés, não só um pastor, líder espiritual, mas às vezes líder até político, um general de guerra, e, enfim, né, um líder social, eu vejo que eles relutam. Não, eu não sou bom, eu não sei falar bem, não sei o quê. Existe um questionamento, uma luta com Deus, porque quando uma pessoa é chamada para a liderança, e ela entende que isso vem de Deus, intrinsecamente ele entende que, bem, um chamado de Deus para qualquer tipo de liderança requer uma renúncia que é algo que eu não gostaria de ter. Acho que eu viu muito isso. Pois vou ter que renunciar a um monte de coisa que eu não renunciaria hoje, por isso eu vou relutar com Deus. Hoje, e aí eu não gosto de generalizar, mas eu vejo muitas pessoas fazendo o contrário. Poxa, eu vou ser... Tipo assim, não existe quer ser pastor? Não, porque pastor tem que ser exemplo para as pessoas, não sei o quê. Hoje não, hoje existe uma procura gigante, eu quero ser pastor porque eu tenho vida boa, porque alguns já falam, a Bíblia é mais leve do que a enxada. Existe uma facilidade na aceitação, algumas pessoas já falam isso, na aceitação de receber a liderança, ser líder chamado por Deus, porque eu vou ter uma vida melhor. E quando eu vejo biblicamente, a maioria deles não pensava nisso, pensava na luta, pensava na perda, e não no ganho. Hoje, quando você pensa em ser chamado, você pensa mais no ganho do que na perda. Vocês sentem isso também? Vocês têm essa percepção que eu tenho? Porque... Primeiro, antes de entrar nesse tópico, deixa eu falar do outro que não falei. Fiquei quietinho, esperando a chance. E luta, vamos lá. Usando outro bloco. Eram mais espirituais os crentes anteriores? Vamos lá. Jesus veio trazer um equilíbrio. E havia atitudes extremas. Mas vamos botar alguns detalhes aqui. Número 1. Antigamente, homem sentava de um lado, mulheres de outro. É extremo, para que isso? Mas hoje, você tem lá, você pregando, tem um camarada deitado assim, a menina aqui no cangote dele, de vez em quando dá uma cheiradinha no cangote dele e o pastor pregando. E tá ele lá na cadeira, quase deitado no banco. E a menina aqui. Aí outro extremo. Aí tem lá o levita, que antigamente até de gravatinha tocava, ou então um louvor da harpa seco, com aquela voz da irmã seca, com aquele pandeiro seco. E a glória descia. Hoje tem contrabaixo, bateria, tem um negócio de um curral, tem um teclado de 5.500, 4.500, 5.500, tem um contrabaixo, tem uma caixa só do contrabaixo, tem não sei o que lá, tem não sei o que lá. O levita de calça apertadinha, vermelha ou azul, cor de abóbora. Enfim, e aí você vai para o outro extremo, que toca instrumento, som lá em cima e o povo com olho seco. Não tem um choro. Antigamente cantava o hino da harpa, o povo com lenço, e chora, e tá cantando, e chora, e tá cantando, e dá glória, e tá cantando, fala língua estranha. Outro extremo, tudo antes e hoje. Quantas vezes eu já contemplei criancinhas, eu era pequenininho, crianças batizadas no Espírito Santo. Assembleia de Deus. Hoje, é quase um sobrenatural. Uma criança de 7, 8, 9 anos ser batizada no fogo. Outro extremo. Tudo antes. Antes e depois. Então, eram mais espirituais. O povo, milagres. Você ia para uma igreja, um culto de segunda-feira, 3 da tarde, era glória, era batizado no Espírito Santo, era salvação, era demônio. Então, havia um procedimento muito forte das bênçãos. Com vários extremos, sim. Mas hoje também está no outro extremo. Tudo muito diluído, muito fácil, muito light, muito... O culto... Tem culto aí, tem igreja aí que o pregador, né? Não é na palavra viva. O Bruno Fernandes prega lá, eu falei, deixa Deus te usar. E as ovelhas não saem não. Ovelha puro sangue não sai não. Ela fica até encerrar. Enfim, prega a palavra. Vai, meu filho. Ele pergunta, qual o tempo? O tempo de Deus. Se for de Deus, meu filho, pode ficar aí 2 horas. Mas tem que ser de Deus. Eu estou ali olhando. Aí tá. Então, o pregador vai pregar. A glória desce. Agora, antigamente, tinha liberdade. Hoje, tem igreja aí que sai na cara de pau. Sai ou não sai? Você está pregando, o povo não vai saindo. Sai 2, sai 3, que é disfarce, né? Sai 1, sai 2 do banco, sai a fileira. E aí você, quer dizer, o povo está com pressa, porque tem que ver Telecine, tem que ver o programa, o Pânico na TV, né? Então, quer dizer, é isso. Então, voltando àquele assunto, o povo era mais espiritual, menos espiritual. Havia uma diferença, isso eu sei. Havia uma diferença para o melhor. A presença do Espírito Santo se manifestava de sobremaneira. Vamos para o tema então agora, deixa eu falar. Deixa eu lembrar o pessoal do tema. Hoje, quando a gente vê biblicamente, quando Deus chamava alguém para a liderança, era, mas Deus, não, calma aí, porque o cara já entendia que aquele chamado ia requerer dele uma renúncia que ele talvez não estava
disposto a cumprir. Hoje, meu irmão, eu quero ser pastor. Volto a fazer aquela frase que vocês viram, que falou isso, acho que foi o pastor Anderson Bravo, que algumas pessoas pensam que a Bíblia ela é mais leve do que enxada. Então, poxa, eu vou pegar a Bíblia, vou me dar bem, vou crescer bem, vou prosperar. Então, elas não veem aquilo que a gente está falando, não vê o lado da renúncia, vê o lado do ganho em ser um líder da igreja. Como é que vocês entendem isso? Vocês têm essa visão parecida? Porque isso acontece. Bruno, deixa eu ali encerrar, de lhe cortar. Quando você fala do itinerante, que está uma febre de itinerante. Está uma febre. Eu nunca vi tanto itinerante no planeta Terra. Não, de pastor de igreja também. Pastor de igreja também, muitos. Pastor Portiola. Bruno. Agora, pastor itinerante, como pastor Bruno é um pastor itinerante, um homem de Deus, uma bênção, já pregou lá, eu digo, o Brasil todo, internacional. Tem como público, tem. Então, mas assim, há uma turma aí, tanto itinerante no planeta que eu nunca vi. Segue, meu pastor. O que acontece é que tem muita gente que não é chamado. Tem gente que se chama para o ministério. Exato. Porque está sendo vendida uma imagem através da mídia de super igrejas, super pastores, quando na verdade o fato não é isso. Nem todo pregador vai ser um Silas Malafaia da vida, nem todo pastor vai ter uma igreja de 3, 5, 10 mil membros. E isso aí a gente tem que passar, a gente tem que falar de todas essas pessoas. Bem claro, todo porque dia tem renunciam gente coisas. que começa também, mas tem gente que olha para isso e nem todo mundo vai chegar a esse nível. E tem gente que pensa que todos vão chegar. E tem muita gente se chamando para o ministério, principalmente no nosso contexto, né, de pastores itinerantes e tudo mais, que não foram chamados por Deus por ocasião, mas eu acredito que isso aí acontece porque alguns pastores dão um álibi. Eu acredito que cabe ao pastor, que é o pastor da igreja, saber quem ele convida, saber de que igreja é, saber aonde dá dízimo, saber qual é a cobertura espiritual, saber se o camarada tem família, porque tem evangelistas, pregadores, pastores itinerantes que nem foto de família o camarada não tem no próprio Facebook. Ele não mostra uma foto da esposa dele, não fala nada, fica como se não tivesse. Então, tem coisas que estão acontecendo que são extremas, e como o pastor Luciano Costa falou, mas eu acredito que tem que ser deixado em pauta, é que nem todo pastor vai ficar rico, vai ter muito recurso, porque eu conheço, de ouvir falar e também de ver, muitas pessoas que estão nos interiores aí do nosso país, que tem uma dimensão continental, sofrendo muito, pagando um preço terrível pelo Evangelho, e não estão tendo tantas recompensas aos olhos naturais aqui nesta terra. Então, acho que isso aqui tem que ser posto no debate, tem que ser posto aqui em pauta. Nem todos os pastores, ou itinerantes, ou pastores de igreja, vão ser pastores de uma mega igreja, de uma igreja colossal, de 10, 15, 20 mil membros. Então, isso aí tem que ser muito colocado, porque estão vendendo uma imagem de que todo pregador alcança um sucesso, todo pastor alcança um sucesso, um ápice, quando não é assim. Por trás disso tem muito preço, dos que alcançam e dos que não alcançam, preço de você renunciar a diversas coisas. A sua família sofre, você sofre, ministério tem preço. Ministério é renúncia. Então, por diversas vezes, às vezes chega momentos na minha agenda que minha esposa fala assim, tira um dia aí para a gente sair, porque eu já alcancei 40 ministrações no mês, de 30 dias, então é de manhã, de tarde e à noite, de manhã, de tarde, à noite, de manhã. Aí minha esposa virou para mim e falou assim, a gente tem que tirar umas férias. Aí eu tiro 4 dias, 5 dias, gosto muito de ir para Búzios, e aí eu fico lá em Búzios, a gente está programando uma outra viagem, mas isso tudo tem um preço, porque o tempo que às vezes a minha esposa queria eu perto dela, eu estou na igreja, estou ministrando, estou ganhando almas. É lógico que tudo isso sem perder a minha família, com inteligência, com equilíbrio, com discernimento. Legal. Mas acho que tem que ser posto aqui. Porque nem todo pregador vai ser famoso, vai ser conhecido. Porque quando a gente pensa em pastorismo, o nosso conceito de sucesso, o nosso conceito de sucesso é diferente do conceito de sucesso de Deus. Porque você pega aí João Batista. João Batista foi um pregador do deserto, foi para a cidade pregar, chegou na cidade onde não era o ambiente dele, Herodes mandou decapitar ele, aí Jesus fala assim, morreu na prisão, decapitado, esquecido, em crise, e Jesus fala assim, dos nascidos de mulher, ninguém é maior que João. Uma coisa legal que a gente tem que entender é que o encargo do ministério pastoral é muito maior do que o cargo. As pessoas aceitam o cargo porque, de alguma forma, ele te dá um certo status no meio evangélico. Eu não tenho aparência de pastor, principalmente se eu estiver montado na moto. E, às vezes, eu chego em determinados lugares, as pessoas me cumprimentam. Boa noite, boa noite. Ah, esse aqui é o pastor Daniel. Ô, pastor, me dá a mão. Antes, sem saber que era pastor, era só um gesto com a cabeça. Ou então um olhar de baixo para cima, se eu tiver então de camiseta mostrando a tatuagem, aí fala assim, quem é esse pecador?
esse cão dos infernos que está aqui. Quando o cara fala que é um pastor de uma PIB, para quem não é batista não tem noção disso, de uma PIB, da primeira igreja batista do bairro. Então, te olha de uma outra forma. Então, assim, só que muito maior do que o cargo que eu tenho um encargo. Pastor, eu respeito os pastores itinerantes, são bênção, porque Deus está usando a vida desses homens como profetas, às vezes, para falar, às vezes não é nem para a igreja, é para o pastor que está à frente daquela igreja. De chegar e trazer uma palavra de Deus ali, quebrar tudo. E aí fala, opa, peraí, Deus mandou um profeta aqui, mudou. Mas, independente dos pastores itinerantes, você tem o pastor de ovelha que carrega a alça de caixão, que vai no berçário ver o neném que nasceu, que vai lá separar a briga de mulher e marido e mulher, que vai lá no hospital, que vai orar junto, que vai chorar junto. Raramente te chamam para se alegrar junto. Geralmente você chora, mas é verdade. E aí a família sofre. E aí eu estou diante de uma dificuldade seguinte. A minha família foi Deus que me deu também. Meu ministério foi Deus que me deu. E o diabo quer me tirar os dois. Então eu tenho que ter sabedoria de entender o seguinte: meu ministério não é maior do que a minha família, mas a minha família também não é maior do que meu ministério. Eu preciso ter sabedoria, como o pastor colocou aqui, é um pastor jovem, mas a gente vê a sabedoria de, olha, existe agora uma necessidade iminente, eu preciso parar um pouco aqui e dar atenção à minha esposa, porque eu não posso perder. Sem a minha esposa, meu ministério não é nada. Eu já falei na minha igreja, se eu perder se a minha mulher me largar, eu paro com o meu ministério. Então eu tenho que ter sabedoria para conduzir os dois, entregar tudo diante do Senhor, que o Senhor me confiou. E o diabo quer destruir aquilo que Deus me confia. Dinheiro, poder e tal, isso aí ele tem de sobra. Agora a minha família ele não tem e o meu ministério ele não tem. Vamos lá, vamos rápido intervalo. A gente estourou aí 3 minutos já nesse bloco, a gente vai para o último bloco. Vamos para o intervalo. Daqui a pouco a gente continua falando um pouco sobre, enfim, o preço que um pastor paga, as bonanças, mas o pessoal só vê o lado bom, mas não vê o preço que vem por trás disso. Vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente volta. Não sai, a gente volta já para o último bloco do Antenados na Geral.